Quero convidar você a abrir Mateus capítulo 9. A sua Bíblia, ou abrir ou ligar. Mateus capítulo 9. A partir do verso 35. A seara e os seus ceifeiros. Porque, pastor, estamos falando sobre isso porque o Evangelho do Cristo me exige a falar para você sobre responsabilidade e compromisso. O Evangelho, ele me resgatou para me resgatou para que eu fosse cooperador ao resgate do outro. O Evangelho me curou para que eu pudesse estabelecer cura. O Evangelho alcançou a minha casa para que eu pudesse alcançar outras casas. O Evangelho, ele não chegou até você para que você fosse um poço fechado. Se você levar em consideração por que o Mar Morto ele é chamado de Mar Morto, se você pegar, abrir o seu Maps enquanto podemos, né? Abre o Maps ali, você vai ver que existe vários lagos naquela região, e todos aqueles lagos eles não são chamados de Mar Morto. E o Mar Morto ele só é chamado de Mar Morto porque ele recebe água de todo que é lugar, mas ele não libera para lugar nenhum. Ele recebe muitos afluentes, só que ele não libera, não tem saída dele, fica ali, fica preso. E tudo aquilo que fica retido, tudo aquilo que fica preso, a tendência é morte. O conhecimento sobre Cristo que está sobre você, e você não libera isso, porque nós somos chamados de fontes, somos chamados de rios que fluem. Rios que fluem. O Senhor não nos chamou de poço, o Senhor não nos chamou, sabe? Nós não somos tanques de reservatório, não. Ele falou que nós somos fontes, rios que fluem. Tudo aquilo que chega sobre os céus em nós precisa fluir, precisa passar além. Parece que os nossos irmãos nos anos 90, os anos 80, nos parece que eles entendiam muito bem isso. Tanto que nos anos 2000 começaram a se falar que a igreja brasileira só tinha aprendido a evangelizar. E começamos a criticar as nossas gerações passadas pelo foco do evangelismo. Obviamente há os outros ministérios, sim, mas a atuação dos outros ministérios não pode neutralizar a realidade do qual Cristo nos chamou para irmos e fazermos discípulos. Ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. As modernidades ou a atualização de conhecimento sobre a eclesiologia ou a história da igreja em si não pode ser substituída. Você não pode substituir este conhecimento por aquilo que o Senhor nos entregou como Brasil. E Deus colocou sobre nós fluência. O Senhor colocou sobre nós uma palavra de missões sobre o mundo. O Senhor derramou sobre a minha vida, a sua casa, um ide específico. O Senhor não nos chamou para retermos a verdade simplesmente para o meu benefício. Eu estando bem, está tudo certo. Não.
Intimidade me leva a responsabilidade, compromisso, lealdade, fidelidade, propósito. A seara e os seus ceifeiros. Mateus capítulo 9, verso 35 diz: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Qual era o movimento do evangelho? Qual era o movimento do Cristo naqueles dias? Ensino, pregação e cura. Ensinar o evangelho, pregar o evangelho e a oração por cura. Esse era o tripé do ministério, era a coluna vertebral do evangelho de Jesus. Os dias de Jesus foram ocupados com esta verdade: ensino, pregação e orar por cura. Ensino, pregação e orar por cura. Essas curas eram diversas enfermidades e moléstias. Todos foram curados que estavam naquelas cidades? Obviamente que não. Mas todos aqueles que acessaram, todos aqueles que tiveram o privilégio de acessar Jesus, Jesus curou. Todos aqueles que Jesus via que o Pai já estava fazendo algo, Jesus estabeleceu a cura. Guarda isso na sua cabeça. O evangelho precisa haver ensino, o evangelho precisa haver disposição de anunciar a verdade do Cristo. E o evangelho te exige, me exige, é minha responsabilidade, é a sua responsabilidade, além de ensinar, além de anunciar o evangelho, estender as mãos e orar por aqueles que perecem. Isso não é sobre se é uma igreja pentecostal, neopentecostal, conservadora ou reformada. Isso não se refere às nossas ideias, se refere àquilo que Cristo disse. Não é sobre se eu sou tradicional, se eu sou integral, não, é sobre o que Cristo disse. O que Jesus sendo o nosso modelo, tem a nosso material de missão e visão da casa. Jesus é o nosso único modelo. O único modelo é Jesus. E o que Jesus fazia nos seus dias? Jesus ensinava o evangelho, Jesus anunciava as boas novas do evangelho e Jesus curava, Jesus orava pelos enfermos. A seara e os seus ceifeiros. Vendo ele, verso 36, vendo ele as multidões, tinha grande compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Jesus observava aquelas pessoas, não penalizava elas. Jesus não condenou quando viu aquelas pessoas abatidas, cansadas de bater de porta em porta, frustradas por ter sido enganadas. Jesus não denuncia neste momento, o porquê que elas estavam abatidas e cansadas. A Bíblia me fala que Jesus ele tem uma grande compaixão por aqueles que estavam naquele lugar, aqueles que estavam abatidos e cansados, frustrados e cansados. Essa palavra compaixão quer dizer se moveu as suas entranhas, moveu o seu espírito, moveu as suas emoções, tudo isso junto, e colocou um foco, direcionou o seu alvo. Irmãos, não adianta nós como crentes, nós ficarmos simplesmente liberando palavras de condenação sobre a vida das pessoas que você não chora por elas. Não adianta você ficar olhando muitas vezes amigos, familiares sofrendo. Ah, mas sabe, também
Sabe aquelas coisas nossas de gente? Se você não se permitir chorar por essas pessoas, se você não se permitir dobrar o seu joelho por essas pessoas, clamar a Deus, se mover por compaixão por essas pessoas, você não tem o direito de falar nada sobre elas. Jesus, quando viu pessoas nesse estado que muitas vezes eu e você estamos vendo, pessoas que foram frustradas, pessoas que foram enganadas dentro das religiões, dentro dos lugares que se falam de Deus, que muitas vezes controla, manipula a mente humana para um fim pessoal, para bens, para lucros. Nós vemos, conversamos com essas pessoas, precisamos tomar o cuidado para que o nosso coração não estenda, nosso coração não gere simplesmente uma ideia de, eu sabia também, né? Fazendo tudo isso, aonde é que você estava? Como é que pode? Precisamos cuidar com esse sentimento que brota dentro de nós, de, eu sei, eu já sabia que ia acontecer isso. Não, a Bíblia me fala que Jesus, ele teve uma outra posição. Jesus, ele chorou, ele se moveu em compaixão por essas pessoas que estavam passando essa situação. Segundo as estatísticas do nosso país, a igreja que mais cresce hoje no Brasil, sabe qual é? A classe de igreja? Não, os desigrejados. O grupo que está fora das igrejas hoje, os grupos hoje que estão cansados e sobrecarregados das ideias de homens, são os maiores, é o maior grupo, é o grupo que mais tem crescido hoje no Brasil. Por quê? Trazendo para a nossa atualidade. Por que 2025, o grupo que mais cresce hoje é o grupo dos desigrejados? Se podemos chamar, eu não acredito nessa palavra, mas é só para falar dentro daquilo que estão se falando. Porque, querido, simplesmente eu e você de repente não olhamos para essas pessoas como pessoas cansadas e sobrecarregadas, pessoas cansadas e abatidas, pessoas que se frustraram. Isso dá o direito a elas de estarem do jeito que elas querem. Não é sobre direito ou não direito, é sobre primeiro a nossa posição, é sobre primeiro como eu e você estamos. Nós não somos juízes sobre as pessoas. Há um justo juiz. E temos Jesus, o Cristo, como nosso modelo, o nosso único modelo, nós precisamos aprender que quando ele viu este grupo, quando ele viu um grupo sem pastor, quando ele viu um grupo sem direção, quando ele viu um grupo frustrado com a classe religiosa dos seus dias, quando ele viu um grupo que estavam totalmente cansados de serem explorados pela classe religiosa dos seus dias, Jesus, ele não especifica aqui o que era, o que aconteceu. Pelo histórico a gente sabe. Jesus, ele não fala isso, Jesus, ele fala, se moveu ele com grande compaixão. As suas entranhas se voltou. Jesus, ele viu a necessidade daquelas pessoas, emocional, espiritual, material. E Jesus buscou solução junto ao Pai. E constantemente você observa que Jesus estava ensinando, anunciando, alimentando e curando essas pessoas.
Jesus não deixou de ensinar, Jesus não deixou de orar por essas pessoas. No verso 37 ele fala: então disse aos seus discípulos: a colheita é realmente grande, mas os trabalhadores são poucos. Em outras versões vai falar: os ceifeiros são poucos. Rogai, pois ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Aqui é um paradigma que Jesus, diferente de nós, muitas vezes nós olhamos essas estatísticas, o que se falam, você deve conhecer no seu trabalho, em 10 pessoas que estão ao seu redor, no mínimo as 6 já foram de algum lugar, já esteve em alguma célula, já foi em um pequeno grupo, já foi de uma igreja, já foi de algum lugar, gente. Você pode fazer isso. Você pode tentar tirar mais ou menos uma ideia de quantas pessoas ao seu redor. Jesus, diferente de nós, que muitas vezes fala: desistiu, saiu, isso aí não era nem de Deus, também, olha só, não. Jesus, ele viu aquela situação como uma oportunidade, para que o Pai manifestasse graça, misericórdia e favor. Diferente de nós, que muitas vezes olhamos isso como uma perda para a igreja, uma perda para o reino, Jesus está olhando como uma oportunidade para que essas pessoas conhecessem de fato o amor do Pai. Por isso que ele fala, de fato a colheita é grande. Tem muita gente para alcançarmos, tem muita gente para orarmos, tem muita gente doente, tem muita gente cansada, tem muita gente abatida, tem muita gente frustrada, tem muita gente em depressão, tem muita gente em agonia. Mas é uma oportunidade para que os trabalhadores da seara, para os filhos, é uma oportunidade para que nós como igreja, nós possamos orar por essas pessoas. Nós possamos dar a elas, nós possamos permitir que elas acessem o lugar, os quais nós encontramos em Cristo, regiões celestes. Jesus fala, não é sobre a sua estratégia, não é sobre a forma que você vai fazer isso, mas você fala com o Pai. Fala com o Pai. Se você conhece pessoas que estão cansadas, se você conhece pessoas que se abateram nesta caminhada de fé, Ele está dizendo, roga, fala com o Pai. Porque se você começar a falar com o Pai, de repente você seja aquele novo trabalhador para a seara. Se você começar a chorar por essas pessoas, se você tirar a palavra de condenação, se você parar de olhar para as pessoas com os olhos de condenação, de discriminação, se você olhar a religião do outro como pior do que a sua, se você parar de olhar a religião do outro como pior do que a sua, se você parar de olhar os pecados do outro e você começar com compaixão, começar a orar e clamar a Deus pela vida dessas pessoas, de repente você será o próximo trabalhador da seara. Muitas vezes brincamos e levamos isto não com a seriedade que deveríamos olhar. Achamos que essa responsabilidade, esse compromisso é do apóstolo, é do profeta, é do evangelista, é do pastor, é de algum ofício da igreja, algum ofício de funcionalidade. Não foi isso que a Bíblia, não foi isso que Jesus disse. Jesus fala que, lá em Marcos capítulo 16, quando ele fala, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ele também diz que esses sinais seguirão aos que crerem.
Ele não fala que esses sinais seguiriam os pastores, os mestres, os apóstolos, os profetas. Não, não, não. Ele não disse que esses sinais seguiriam aqueles que têm uma carteirinha de membro, aqueles que estão há 20, 30 anos na igreja, aqueles que subiram no monte, aqueles que desceram do monte. Não, não. Ele está falando, esses sinais vão seguir a todo aquele que crê. Quando ele te chamou lá em Mateus capítulo 11, verso 28 e 29, quando ele diz, vinde a mim, todos que estás cansados, sobrecarregados, você também precisa entender que ele também falou, vede o que eu estou fazendo, vede o que eu fiz com você. E porque eu fui até ele, eu vi, eu aprendi com ele, ele diz para nós, ide por todo mundo. E esse ide por todo mundo, diferente para questões específicas, diferente para aqueles com ofício específico de deslocamento sobre as nações, nós acabamos entendendo este ide como simplesmente um envio missional para países, nações, que pode ser também, mas esse ide aqui está no gerúndio, é indo, aonde você está indo no dia a dia, pregue o evangelho. Algumas pessoas, o Senhor especificamente, o Senhor chamou e falou assim, vou te levar lá para a Espanha, vou te levar lá para a Alemanha, vou te levar para tal lugar, vou te levar, amém? Também faz parte do chamado de Deus, mas para todos nós, o Senhor fala, indo por todo mundo, onde você vai, onde você está, ali é o seu campo missional, ali é o lugar onde eu e você precisamos falar, Jesus Cristo, Ele um dia voltará. Jesus Cristo um dia voltará. Como Ele vai te encontrar? Como Ele vai te encontrar? Dormindo? Quando eu falo dormindo, não é descansando. Espero eu que Ele me encontre um dia posicionado, mesmo que esteja na cama dormindo, mas posicionado na vontade dEle. Quando nós falamos como Ele vai te encontrar, você estará posicionado naquilo que Ele te chamou para ser. Filho, filha. Se relacionando, intimidade, responsável, comprometido, fiel, leal a Ele. Indo, pregue a verdade do Evangelho. E como disse um teólogo muito conhecido, se preciso for, fale. Pregue o Evangelho a todo tempo. Pregue o Evangelho a todo tempo. Se necessário for, fale. Porque o Evangelho do Cristo, ele é expressado em atitudes, em compaixão, em misericórdia, em oração, em joelhos no chão. Antes de eu chegar e falar para uma pessoa, Jesus te ama, o meu coração precisa estar rendido a esta verdade, que Jesus ama aquela pessoa e eu também amo. Não adianta eu entregar um folhetinho e dizer para a pessoa que Jesus ama a pessoa, se eu não estou rendido a esta verdade. Porque Jesus ama as pessoas, eu também amo as pessoas. E às vezes nós brincamos com isso, achamos que amar os animais é mais importante do que amar pessoas. Nós brincamos com isso. Brincamos com isso. E precisamos parar de brincar com os princípios do Evangelho. Como eu disse em novembro, aqui nesta casa, nós temos 5 anos. Nós temos uma janela aí que muitas coisas vão acontecer. Já estão acontecendo e acelerado. Muita coisa acelerada. E como o Senhor vai te encontrar? Em casa, assistindo. Eu digo aqui, irmão, como o Senhor te encontraria aqui, mente e coração?
Você crê de fato naquilo que você lê? Você crê de fato nesse Jesus que um dia voltará? Você crê de fato nesse Jesus que entregou a vida dele por você na cruz do Calvário? Você crê de fato que ele deixou algo chamado igreja para manifestar a multigraça, a multiforme graça dele sobre a terra? Você crê de fato que ele disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja dele? Você crê nisso? Da mesma forma que eu falei aqui na semana passada, há 3 grupos de pessoas: os espectadores, a multidão e os discípulos. Nos parece que a multidão, ela sempre vai estar ali, mesmo Jesus com compaixão por ela, mesmo Jesus expressando amor, cuidado. A multidão é uma posição de fora de compromisso. E você? E você? Jesus, ele inicia o ministério dele. Aqui é antes dele escolher chamar os discípulos a ele e enviar os discípulos em autoridade sobre a terra. No capítulo 10 você vai ver isso. Antes disso ele fala assim: olha, existem muitas pessoas abatidas, há muita gente cansada e sobrecarregada, há muita gente frustrada, há muita gente em depressão, há muita gente enferma. Quando Jesus olha isso, Jesus não fala: pai, desce e vem logo. Não, ele fala assim: pai, me manda ceifeiros, me manda pessoas que estejam com o mesmo coração que eu tenho. Me envia pessoas que tenham o mesmo coração, a mesma vontade de alcançar essas pessoas. Jesus poderia olhar aquela situação e dizer: pai, olha só aqui, passa a régua, e eu vou cumprir o que eu tenho que cumprir. Assim, aqui esse povo não tem solução. Mas não, Jesus fala: olha, pai, vamos pedir ao Senhor da Seara para nos mandar trabalhadores para que a gente alcance essas pessoas antes que venha o fim. Antes que venha o fim. Eu não sei se você faz parte de uma igreja, você está em uma igreja, você se diz evangélico e de repente, pelas mensagens dos últimos 20 anos, não falaram para você que um dia chegará o fim. Um dia, aquilo que a Bíblia fala, que Jesus voltará e todo joelho se dobrará, vai acontecer. Isso não tem como tirar aquilo ali. E se toda a história da humanidade tem convergido para aquilo que está escrito, por que tirar esta verdade? E quando Jesus retornar, Ele vai retornar, irmãos. Amém? Ele vai retornar. Queira você aceitar ou não aceitar, queira você entender ou não entendendo, queira você explicar ou não explicar, queira a sua teologia ajustar ou não ajustar, se é antes, se é durante ou se é depois da grande tribulação, é problema de Jesus, isso não é um problema meu. Eu só preciso estar fiel a Ele, né? Porque se for antes eu subo, se for durante eu estarei com Ele, se for depois Ele estará me guardando. Ponto. É uma questão de fidelidade, lealdade, compromisso e responsabilidade. Às vezes paramos em discussões que não faz sentido. Ah, mas eu quero que ele venha antes. Irmão, eu quero que ele venha quando ele quiser. eu quero que ele venha quando ele quiser. E quando ele quiser, tá bom? Eu estarei pronto, estarei junto com ele. Agora, por que você deixou de anunciar aquilo que ele fez na sua vida? Por que você deixou de anunciar aquilo que Ele fez na sua vida? Uma pergunta que eu quero fazer contigo. Quero fazer aqui a algumas pessoas aqui em nosso grupo, amém?
Aqueles que estão nos visitando, fica tranquilo, não vou perguntar você, só perguntar só aqueles que a gente já conhece, que já está tempo aí, cascudo na casa. Como foi que o Senhor te encontrou? Como foi que o Senhor te encontrou? Você lembra? Você lembra qual foi a mensagem que acessou o teu coração e derrubou você? Não é fácil, irmão, se render. Não é fácil se render. Quando foi? Quem aceitou Jesus aqui depois que Ele operou uma cura sobre a sua vida ou sobre a vida de alguém que estava próximo de você, e você falou assim: pô, eu quero seguir esse Deus? Quem foi alcançado por Jesus aqui porque o Senhor operou uma cura na sua vida? Quem foi? Pode levantar as mãos. 1, 2. Mais alguém? 3. Mais alguém foi? Você até ia num lugar, ouvia sobre Jesus, que todo mundo, irmão, inclusive o inferno, concorda que Jesus é Jesus, tá? Então, você concordava que Jesus era Jesus, mas chegou um dia que Jesus operou uma cura sobre você, operou uma cura, e você, puf, não, é Ele. Mais alguém além desses três irmãos? 2, 4, 5. Sabe por que vocês foram curados? Presta atenção, vocês que foram. Sabe por que vocês foram curados? Em primeiro lugar, é porque Ele ama. Ele ama você. Em segundo lugar, Ele te curou para que você ore por outros, para que seja curado. O Senhor, Ele não te curou para simplesmente você falar: fui curado. Não, foi para que você pudesse orar, encontrasse alguém no hospital, ou fora do hospital, ou em algum lugar, na parada do ônibus, no ônibus, aonde você chegar, alguém falou: pá, eu estou com dor, eu estou com assim, eu estou com câncer, eu estou com isso. Irmão, a mesma fé que ora para que passe uma dor de cabeça precisa ser a mesma fé que ora para um câncer desaparecer. Porque não é sobre a sua fé, é sobre o poder de Deus, é sobre Deus. E Deus, Ele depositou sobre você. Deus colocou sobre você essa responsabilidade de estender as mãos e orar. Ah, pastor, e se não acontecer nada? Nunca acontece nada. Pode ser que não aconteça segundo as suas expectativas, mas que Ele vai agir através de você, Ele vai agir. Não é se Ele vai fazer, Ele vai fazer. Porque Ele fez em você, amém? Ele curou. Por que Ele não curaria outro? Você acha que é melhor do que o outro? Não. Por que retém da mão? Quem encontrou Jesus aqui em uma situação difícil na família? Quem encontrou aqui Jesus? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que Jesus alcançou vocês nessas situações de família? Não tinha outras formas de Jesus encontrar vocês? Não tinha outras formas, outros lugares? Quantas famílias vocês sabem hoje? Quantas famílias chegam, giram ao seu redor, que estão com dificuldade, estão com problemas e precisam de alguém que diga: eu acredito nisso. Quantos casais estão hoje amados por uma ideia de incompatibilidade? Estão abandonando sonhos, histórias, estão abandonando planos, estão abandonando tudo por causa de incompatibilidade. Eu quero ser feliz.
precisando de vocês que foram alcançados pela graça e misericórdia de Deus, que Deus acessou a casa de vocês, que uniram novamente vocês, e que vocês podem sentar na mesa de vocês e respirarem. Vocês sabem quantos casais hoje não conseguem respirar, olhar a cara um do outro dentro de casa? Vocês têm ideia disso? Será que Deus alcançou a minha vida, a sua vida, nessa situação, simplesmente para que a gente fique tirando foto de biquinho e colocando no Instagram? Davi. Será que foi para isso que o Senhor, Ele resgatou vocês de uma desgraça familiar? Para que você possa estar viajando e somente tirando uma foto e colocando lá? Será que de repente a vontade do Senhor não seja, filho, filha, olha quantas pessoas estavam ou estão no mesmo lugar que vocês estavam, precisando de uma palavra de vida, uma palavra de vida que eu depositei sobre vocês, que eu depositei sobre sua casa. E nós nos fechamos, nos tornamos um mar morto. Não entregamos nada, não liberamos nada, não liberamos nada, não entregamos nada. Sabe quando é que isso fica? A gente começa a fechar tudo, irmão. Fechamos a mão, fechamos tudo. Começamos a achar que tudo é sobre nós, tudo é sobre mim, tudo é sobre o meu esforço, tudo é sobre mim. Não oferto porque é sobre mim, não oro pelas pessoas porque é sobre mim, não tiro um dia para visitar alguém, meus amigos, não vou mais na casa de ninguém, é sobre mim, não é sobre você. Ei, gatão, não é sobre você. Você parou de sentir aquele bafo de um leão querendo te tragar aqui atrás? Você parou de sentir aquela pressão quando anoitece, aquela tristeza e aquela angústia, aquele abatimento, aquela depressão? Sabe por que você parou de sentir tudo isso? Sabe por quê? Porque Jesus interviu. Jesus veio. O medo, Ele tirou. O desespero, falta de sentido à existência, Ele tirou. Qual o propósito que Ele fez isso? Você sabe quantas pessoas que estão no mesmo lugar que você esteve um dia? Eu não sei quantos aqui conheceram a Jesus em uma situação de desespero financeiro. Não tinha como mais estabelecer dignidade para sua casa, para sua família. Viu o seu salário ser levado, viu o trabalho ir embora, a empresa falir. Quantos aqui Jesus resgatou, abraçou em um momento que não tinha o pão na mesa? Porque é um Deus, Ele é um Deus que provê, Ele é um Deus que resgata a dignidade. Ele é um Deus que diz que quando você orar, você precisa orar e falar: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá, Senhor. Ele é um Deus que intervém na dignidade humana. Quantos aqui o Senhor acessou e você começou a reconhecer que havia de repente uma fé, existia de fato alguém, um ser espiritual que olhava por você? E sabe por que Ele fez isso?
Tu acha que era simplesmente para alimentar suas tripas? Não, meu irmão. Se você passou por esse estreito, você precisa compreender que sobre a sua vida há uma unção de Deus, para você encontrar pessoas que estão sem dignidade, pessoas que estão lutando para levar de repente o leite para casa, e que você vai precisar orar com ela e dizer: olha, vem cá, de repente eu posso te ajudar, eu sei que Deus é contigo. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei como foi que o Senhor te encontrou. O Senhor me encontrou dentro da religião. O Senhor me encontrou dentro da religião, fazendo tudo aquilo que a cartilha mandava fazer. E Ele me encontrou ali. E sabe, não foi para fazer um nome, não foi para dizer que eu era melhor do que nenhum outro que estava ali. Mas foi para que a gente pudesse orar por outros que estavam no mesmo lugar, que estão no mesmo lugar. Jesus fala aos seus discípulos: orem ao Senhor da seara. Orem ao Senhor da seara. Convidar você a ficar de pé.